Nós vamos estudar 3 versos hoje, 3 versículos, do verso 5 até o 7. Quero dar boas-vindas aos irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Sejam bem-vindos. Enquanto os irmãos procuram, queria só anunciar que esta semana está fazendo exatamente 10 meses que nós estamos aqui em Marlborough, do dia 8 de dezembro até hoje, dia 5 de outubro. E daqui a 2 meses, vai fazer 1 ano, nós vamos comemorar também, celebrar aí, se Deus quiser, este ano de reconstrução, de restauração da obra do Senhor aqui em Marlborough. Temos visto os milagres e nós louvamos o Senhor pelo que nós estamos vendo Ele fazer em nossas vidas. Amém? Esse tempo todo eu venho lutando para os irmãos aprenderem 2 coisas. Orar em casa, ter o seu tempo de oração e saber como orar por você. Por isso nós estamos terminando o ano com a escola de oração, para que você aprenda a orar por você. Se você não aprende a orar por você, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ficar indo na igreja e não vai mudar nada. Você já vem vindo de igreja assim há muitos anos e não mudou nada. Se eu não ensinar você a orar, se eu não ensinar você a lutar pela sua vida espiritual, você vai continuar ficando dependendo das orações que a gente faz. Você vai continuar vindo na filinha para a gente orar, e você recebe ali alguma coisa, mas você nunca usa aquilo, porque você não sabe orar. Deixa eu falar, a arma mais poderosa que eu posso colocar na sua mão é ensinar você a orar. Você já sabe que tem que orar, não é isso que eu estou pregando. Você já sabe, mas você não sabe como, e você não venceu os demônios que te impedem de orar. Alguns de vocês ainda não conseguiram levantar a sua vida de oração. Para mim não é novidade, porque a vida de oração é uma coisa que leva tempo. É a maior conquista de um cristão, é levantar a sua vida de oração. Lembra do exemplo que eu dei sobre o avião? Enquanto os aviões estão parados no aeroporto, os demônios estão segurando os aviões para eles não subirem. O avião representa o crente. Subir voo significa levantar a vida de oração. Se ele passar de 30 mil pés e ele subir acima das nuvens, o diabo não pega mais. O crente está acima das tempestades, mas a maioria dos crentes está abaixo das tempestades. E eles estão pedindo oração. Me ajuda, porque eu preciso de ajuda. Isso é, você não subiu na vida de oração, você está debaixo das tempestades do inimigo. O inimigo faz o que quer, você não sabe o que fazer. Você simplesmente não sabe o que fazer. Não tem força para fazer. E é uma vida espiritual meio perdida. Nosso approach como igreja não é continuar essa geração de crentes dependentes, mas é formar guerreiros. É formar pessoas que sabem orar, formar pessoas que sabem usar as armas da oração para lutar contra os seus próprios inimigos. Se eu te ensinar a orar, eu tenho um guerreiro. Se eu não te ensinar a orar, eu só tenho mais uma pessoa dependente de mim, só isso. Então, e eu não gosto de pessoas dependentes de mim. Eu gosto de pessoas que sabem caminhar. Se eu ver que você está sugando demais de mim, eu te evito. Se eu tentar te ensinar a orar e você não quer aprender, você só quer sugar de mim, eu te prometo que eu vou te evitar. Estou brincando. Eu vou tentar te ensinar até você conseguir orar. Amém? Domingo passado, quarta-feira passada, nós estudamos sobre a verdade, o grande confronto que é a verdade, a grande batalha que é nós vivermos na verdade, andarmos na verdade. E uma lição vai puxando a outra, porque a verdade puxa a questão da luz, que quando você tem coragem de trazer a verdade, você traz as coisas para a luz. Você vai descobrir que Deus é luz e que nele não há trevas nenhumas, e que para que Deus possa agir, a primeira coisa que ele faz é acender as luzes. Gênesis capítulo 1, nós lemos semana passada, quando Deus encontrou a terra sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, ele não criou os animais, ele não criou o homem, ele não disse haja plantas, ele não disse haja isso e aquilo. A primeira coisa que ele disse foi haja luz. Eu penso que a gente tem berçário hoje, não tem? Temos? Então, assim, o neném, se puder, deixa lá no berçário. E também nós temos uma televisão lá. E haja luz. A primeira coisa que Deus faz é colocar luz na situação. O meu tema é o seguinte: nós, seres humanos, nós podemos optar pela luz no sentido de que uma hora nós queremos a luz, outra hora nós não queremos a luz. Mas Deus, ele não pode optar pela luz, porque ele é luz e ele jamais vai optar pela escuridão, pelas trevas. Amém?
Vamos ler o texto. 1 João, capítulo 1. O versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? Que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos falar juntos, versículo 7, 1, 2, 3. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ao primeiro ponto da nossa aula. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Eu quero falar sobre a natureza de Deus nesse primeiro ponto aqui, e na natureza de Deus eu quero abrir em Tiago, capítulo 1, verso 17. A palavra de Deus está falando sobre a natureza do nosso Deus. Tiago 1, 17 é o texto que diz o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto. Olhe para as expressões do Pai das luzes. A natureza de Deus é que Ele é o Pai das luzes. Não é só isso. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nesse primeiro ponto, nós queremos meditar um pouco sobre a natureza do nosso Deus. É muito importante porque a lição de hoje é um choque entre a nossa natureza de optar pela luz e a natureza de Deus, que não pode optar pela luz. Ele vive na luz, ele é luz, não tem como ele optar pelas trevas. Ele é o Pai das luzes, nele não há nenhuma mudança, nem sombra de variação. Dele só virão coisas boas eternamente. Dele só virão coisas boas eternamente. Não pode haver variação na bondade de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nunca jamais pode vir o mal de Deus. O mal no sentido de que Deus produz o mal, que Deus envia o mal. Deus pode permitir o mal para correção, como um pai bate num filho e lhe dói mais no pai. Ele pode trazer para a correção, mas a correção é um bem. Não há nenhum mal que possa vir, não há variação na natureza de Deus. Uma das coisas que o diabo mais desafia na mente do ser humano é a bondade de Deus. Se Deus fosse bom, por que existem tantas pessoas sofrendo no mundo? Se Deus fosse com você, por que você estaria passando por isso? Se Deus ama você, por que você está nessa situação? Sempre o diabo quer lançar uma dúvida sobre a natureza imutável da bondade de Deus. Foi o que ele disse para Eva: se ele fosse tão bom, por que ele escondeu de vocês o fato de que vocês não podem conhecer o bem e o mal? Então, Deus é eternamente luz. Uma das coisas que nós precisamos aprender a adorar a Deus é que Ele nunca vai mudar na sua bondade. Ele é imutável. A sua bondade é imutável na vida, na morte, na perda, no ganho, em qualquer situação do ser humano. As circunstâncias do ser humano não mudam a natureza de Deus. O Senhor é... Alguém adora a Deus comigo? O Senhor é o mesmo o tempo todo, o Senhor nunca vai mudar. Se eu ganhar, se eu perder, Ele é o mesmo. Se eu tiver saúde, se eu tiver doença, Ele é o mesmo. Se eu viver, se eu morrer, Ele é o mesmo. Deus não é tocado, mudado, manchado pela minha circunstância. Isso precisa estar no nosso coração, porque o ser humano é muito fácil de duvidar da natureza de Deus. É só olhar para a sua circunstância, já começa a duvidar de que Deus é bom. E o diabo começa a falar: é isso mesmo, se ele fosse tão bom assim, você não estaria passando por isso. É assim ou não é? Alguém diz comigo: Deus é bom. Ele é o Pai das luzes. Olha, Ele sempre vai, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Senhor, onde não há mudança nem sombra de variação. Ok? Se não há sombra em Deus, Deus não pode, Deus nunca pode viver nas sombras. Deus nunca pode viver nas sombras. Em que sentido?
no sentido de que Deus, ele tem que se esconder, porque ele tem que correr para se esconder, porque ele tem que fugir de alguma coisa para se esconder, que ele tem que procurar as sombras para se proteger, como é o caso de todas as outras criaturas suas. Deus nunca jamais tem uma sombra de variação, não há nenhum lugar onde ele deseje se esconder, onde ele precise se esconder. Deus é luz plena, eterna, imarcessível. Se eu fosse falar só da natureza de Deus, eu ia falar hoje dos atributos de Deus, e isso poderia ficar uma semana aqui, mas não é esse o tema. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar é que porque Deus é luz, ele criou espíritos de luz. Tá? Deus criou espíritos de luz. Eu vou abrir num versículo que Provérbios capítulo 20, verso 27. Se eu não estou enganado, eu vou checar aqui, mas se é o versículo que eu estou pensando, ele diz que o espírito do homem, vamos ver. Quando Deus criou o espírito dos anjos e dos homens, esse espírito que ele criou, que ele colocou nos homens, que ele soprou, são espíritos de luz. O espírito, a essência do espírito humano é luz. Porque o Deus é Deus, porque ele é luz, a essência do espírito humano é luz. Um espírito humano é um espírito de luz. Em Provérbios 20, 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada. O espírito do homem é luz, mas o espírito dos anjos também. E o espírito que eram os anjos caídos eram luz também. Eles eram espíritos de luz. Nenhum espírito que veio de Deus é espírito de trevas. Como todos os espíritos vieram de Deus, eles vieram originalmente como espíritos de luz. A única diferença hoje é que os anjos que estão fiéis, eles permanecem como anjos de luz. Os demônios se tornaram anjos de trevas, eles não têm luz nenhuma, toda a luz foi tirada do espírito deles. E os homens podem ser luz ou trevas, por isso que nós optamos pela luz, porque nós podemos até misturar luz com trevas. Anjo não mistura luz com trevas, demônio não mistura luz com trevas. Demônio é só trevas, a treva mais pura que você possa imaginar é os demônios. A luz mais pura que você possa imaginar são os anjos de Deus glorificados. E nós não, nós temos mistura. Uma hora a gente está na luz, outra hora a gente está nas trevas. E o apelo de Deus é que a gente possa optar pela luz sempre. Mas o nosso caso é diferente. Uma hora a gente está na luz, outra hora a gente está na sombra, outra hora a gente está se escondendo. A gente busca sombras para se esconder. Outra hora a gente está na luz, outra hora a gente não quer mais a luz. Esse é o desafio do ser humano. Deus não pode destruir os espíritos que vieram dele. Então, alguém já fez a pergunta, por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus não acaba logo com ele e resolve o problema? Na nossa lógica, isso é uma coisa viável. Se fosse viável, Deus já tinha feito isso. Deus não pode destruir o que veio dele. Eclesiastes 12, versículo 7. Diz assim. Eclesiastes 12, versículo 7. Diz. Quem quer falar aí bem alto, de longe aí, rapidinho? Como ninguém falou, vou falar. O pó volte para a terra como o era. E o pó aqui é o quê? O corpo. Tá? O corpo é pó, ele volte para a terra. E o espírito volta para onde? Volta para Deus que o deu. Por que que o espírito tem que voltar para Deus? Porque saiu dele e o espírito nunca vai ser destruído. Nesse sentido, todos os seres humanos são eternos. Absolutamente todos. Hitler viverá eternamente. Separado de Deus, mas viverá. Não existe nenhuma indicação na Bíblia que os espíritos das pessoas cessarão de existir. Tem teólogos que inventaram essa teoria de que Deus é tão misericordioso que ele não vai permitir o sofrimento eterno. Não existe isso na Bíblia. Jesus disse,
O fogo do inferno é para sempre. É eterno, nunca se acabará. Porque Deus não pode destruir os espíritos das pessoas. Por que ele não pode destruir? Ele não pode aniquilar, porque vieram dele. Deus não pode destruir o sopro que saiu de si mesmo. Ah, isso aqui é profundo. Deus não pode destruir Lúcifer, porque ele saiu dele. É um sopro que veio de Deus. Tá? Em Gênesis 2, verso 7, porque Gênesis diz que Deus criou o homem, Deus formou o homem e soprou nele o espírito de vida. O espírito que tem no homem é o sopro do Todo-Poderoso. Deus não pode destruir o sopro dele. Ele pode destruir o corpo, mas ele não pode destruir o sopro que vem dele. Então, todas as criaturas que existem, mediante o que a gente aprendeu na Bíblia, são eternas. Elas viverão eternamente. Agora, a vida eterna que Jesus nos propôs foi a vida eterna com ele, que é uma vida eterna de paz, de gozo e de alegria no paraíso. É essa vida eterna que nós recebemos em Jesus. Mas Jesus diz, quem não crê em mim já está condenado. Condenado ao quê? A uma vida eterna de sofrimento sem o Senhor. Porque o seu espírito não pode ser aniquilado. Tá? Se Deus é luz e criou espíritos de luz, tá? Os espíritos de luz, onde é que você carrega uma bateria? Na tomada. Onde é que você carrega uma pilha? No carregador de força. Onde é que você carrega um espírito humano? Na luz de Deus. O espírito humano é luz e ele se carrega na luz de Deus. Mais uma vez explicando para vocês a bênção que está em Números capítulo 6, do versos 24 a 26, onde Deus ensinou Moisés a abençoar o povo, e a bênção é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E aqui tem a palavra resplandecer, brilhar, shine. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Como é que Deus renova um espírito humano? Brilhando a luz que vem dele, porque ele é luz e não há trevas nenhuma nele. Ele criou espíritos de luz, ele recarrega esses espíritos, brilhando a sua luz sobre ele. Só tem uma coisa, o espírito humano precisa estar voltado para Deus, para poder receber a luz de Deus, como um painel solar, virado para baixo, não recebe a luz do sol, não pode ser recarregado. Por que muitos de nós na igreja não é recarregado por Deus? Porque o seu painel não está voltado para Deus, está voltado para circunstâncias, ou para a religião, para a igreja, para as pessoas, decepcionado com líderes, com isso, com pessoas, e não está realmente mirando a glória do Senhor, como Paulo fala em 1 Coríntios 3,18, com o rosto descoberto, como um espelho, refletimos a glória do Senhor e somos renovados como pelo mesmo Espírito de glória em glória. Em outras palavras, um espírito de luz, recebendo a luz da fonte, sendo renovado. Alguém diz glória a Deus, alguém agradece a Deus por um minutinho. Alguém celebra o renovo que Deus está trazendo no seu espírito nessa noite. Alguém louva a Deus comigo nesse lugar, nesse momento, um minutinho. E fala, Deus renova o meu espírito, Deus restaura o meu espírito, coloca a sua luz no meu espírito. Faz o meu espírito brilhar, faz o meu espírito brilhar, faz o meu espírito brilhar. Essa é a luz do Senhor. A única diferença entre Deus e nós é que nele não há trevas nenhumas. E nós, embora sejamos luz, em nós há algumas trevas. Não somente em nós há algumas trevas, mas há uma tendência muito grande no ser humano de amar as trevas. Esse é um dos versículos que você precisa levar ele em consideração. João, o Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 18, 19, na verdade. 3, 19. O apóstolo diz que a natureza do ser humano é a seguinte. A natureza humana é a seguinte. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui começa o nosso arrependimento. Eu estou pregando para a igreja do Senhor Jesus, porque embora nós tenhamos sido salvos, nós ainda estamos saindo das trevas. Alguém diz comigo, ainda estou saindo das trevas. Existem vários textos bíblicos que podem ilustrar isso. Um deles eu gosto de citar sempre. É o texto que eu queria até dar esse texto para vocês, porque eu fico
mencionando ele, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Se alguém achar ele antes de mim, pode me falar qual é. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso é, se você está saindo da manhã, Provérbios 4:18. Eu gosto desse texto. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Isso é, 4 horas da manhã está tudo escuro. 4:30 começa a clarear. 5 horas mais claro. 6 horas mais claro. 7 horas está tudo claro porque nós estamos saindo das trevas e indo para a luz. Quando você desenvolve a vida de oração, você continua saindo das trevas. Quando você lê a palavra, você continua saindo das trevas. Nós ainda estamos nesse processo de sair das trevas e ir em direção à luz. Ninguém aqui está completamente iluminado. Ninguém aqui está completamente sem trevas nenhuma. Só Deus pode dizer que Ele é luz e nele... Mas alguém diz assim, mas em mim ainda há trevas. Pode falar com coragem, não pode falar, porque infelizmente é a verdade. Só em Deus não há trevas nenhumas, mas em mim ainda há trevas. A questão da opção da luz é esse ponto do versículo. Agora eu estou voltando para o meu texto original, 1 João capítulo 1. Agora eu vou para o segundo versículo, que é o versículo 6. E o verso 6 diz assim: mas se dissermos que temos comunhão com Ele, isso é, comunhão com a luz, mas andarmos em trevas, ei, que história é essa? Só o ser humano se encontra nessa situação. Nenhum anjo se encontra mais nessa situação. Os demônios também não estão nessa situação, porque eles não andam em luz. Eles só andam em trevas, eles só veem em trevas, eles só pensam em trevas. Os anjos do Senhor só pensam em luz, eles são gloriosos, eles não têm como se envolver com as trevas, eles combatem as trevas, mas nós temos esse negócio de temos comunhão com Deus e andamos em trevas. Ah, gente, misericórdia. Alguém diz, misericórdia. Com calma, assim, para ver se a misericórdia entra, porque misericórdia, Jesus, dá uma dor no coração, esse nosso estado. Dá uma dor no coração, esse estado nosso. Que é o fato de que nós podemos andar, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas. Então, andar em trevas não é só andar no escuro do pecado, mas é qualquer sombra de variação. Eu pergunto a você, as pessoas variam? Vareiam. As pessoas variam no que elas falam? Falou sim, e depois era o quê? Falou não, e depois era o quê? Há uma variação total. Há uma variação completa. Right? Então, essa coisa de andar em trevas é ser luz, porque nós somos a luz do mundo, mas em alguma coisa, em alguma área, em alguma situação, andar em trevas. Andar em trevas. Tá? Então, esse é um lugar de misericórdia, de que a gente precisa orar, porque você está em 1 João, se voltar 3 ou 4 páginas, vai estar Tiago, e no capítulo 5, no versículo 12, e agora eu estou nesse ponto aqui, Tiago 5,12, ele repete as palavras de Jesus, que são as seguintes: sobretudo, meus irmãos, não jurem. Então, esse negócio de jurar não é coisa de crente, né? Juro pelo túmulo da minha mãe, juro pelo não sei o que, juro, não existe isso. E Jesus diz, não jureis pelo céu, e aqui o Tiago está repetindo, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Um crente não faz juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Porque muitos de nós, por não ter coragem de falar uma das palavras mais doces que um ser humano precisa aprender a falar,
Exatamente, não é papai nem mamãe. É a palavra não. Nós precisamos aprender a falar a palavra não. Por não aprender a falar a palavra não, por não ter coragem de falar a palavra não, você fala um sim que depois vai te dar uma condenação, porque o seu sim, na verdade, é um não que você não teve coragem de falar. Então a nossa sombra, a nossa treva começa aqui. Ela começa nessa fraqueza da alma, nessa dependência emocional, nessa medo de magoar as pessoas, nesse desejo de, em inglês a gente chama people pleaser, aquele que fica tentando agradar as pessoas. E muitos de nós têm várias razões para ser people pleaser, que é aquele que tenta agradar as pessoas. Eu, às vezes, por estar numa posição de autoridade na igreja, eu fico tentando discernir se às vezes um irmão está dizendo sim para mim, porque quando eu peço uma coisa para um irmão, para uma pessoa, quem é que vai ter coragem de dizer não para um pastor? E as pessoas não têm coragem de dizer não. E às vezes eu tenho que treinar elas a dizer não para mim, porque elas não têm coragem e eu não quero que elas fiquem escravos desse sim que elas estão dizendo para mim. Eu não tenho a expectativa de que você diga sim para mim toda vez que eu pedir para você fazer alguma coisa. Eu até gostaria de ver coragem em você, para você dizer para mim, pastor, eu não posso fazer isso. Aliás, eu não quero fazer, eu não estou com vontade. Se eu fizer, vai ser para agradar o Senhor e eu não gostaria de fazer. Eu vou apreciar isso muito mais do que você só dizer sim por causa da minha posição, da minha autoridade. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, eu fico tentando discerni-las, se elas estão tentando dizer sim para mim por causa da minha autoridade, por causa da minha posição, e elas não querem me desagradar, ou se elas realmente querem dizer sim. E às vezes eu questiono, tem certeza que você pode fazer? Tem certeza que você quer fazer isso? Você não está fazendo isso para me agradar? Não, tenho certeza. Então, tudo bem. Porque você não pode dizer um sim, que no seu coração, eu não vou pedir para levantar a mão. Quem já falou esse tipo de sim? Só que eu vou pedir uma outra coisa, para nós orarmos agora, nos arrependendo diante do Senhor. Por toda vez que a gente andou em trevas. A luz no nosso relacionamento tem que se manifestar na comunhão, no relacionamento, nas palavras, na comunicação. Se o André me perguntar, pastor, você vai vir no meu aniversário? Vai ser tal dia. Aí eu fico assim, poxa, o aniversário dele, já tem um compromisso naquele dia, mas como é que eu vou dizer não para ele? Eu acho que eu vou dizer sim, depois eu dou um jeito. Hã? Really? Really? Porque eu não quero desagradar ele, porque eu tenho medo dele sair da igreja, porque eu tenho medo dele... Sempre tem um medo que nos faz... Alguém diz comigo, sempre há um medo que nos faz andar em trevas. Então nós vamos nos arrepender dele agora. Então você pode me acompanhar com suas palavras. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos que há medos em nós. Senhor, em muitas situações em que a gente passa, Senhor, coisas que as pessoas trazem para nós, situações em que a gente se encontra encurralado, a gente se sente emocionalmente encurralado, e às vezes a gente não quer dizer sim, e a gente se obriga a dizer um sim que a gente não quer. Senhor, nós queremos pedir perdão por isso agora, porque nós estamos quebrando a Tua palavra, quando a gente não tem coragem de dizer não para um marido, para uma esposa, para um filho. Oh, quantos de nós não diz não para filho? Nós somos escravos de filhos, Senhor. Fazemos tudo que filho quer. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por dizer sim ao patrão toda vez que o patrão nos escraviza, que ele pede um outro trabalho, que ele quer mais. Senhor, nós não temos coragem de dizer não. Senhor, nos perdoa. Alguém comigo se arrepende diante do Senhor nessa noite? De toda a fraqueza, de toda a moleza, de toda a intimidação. Porque nós, Senhor, quebramos a Tua palavra. Nós não andamos na luz. Nós temos medo. Então, alguém diz assim, eu entrego o medo ao Senhor. Todo medo de desagradar as pessoas. Eu renuncio a esse medo na minha vida. Agora me reveste de coragem, Senhor, para dizer sim e para dizer não. Amém. Senhor, o andar nas trevas para nós, é possível ter uma vida teológica na luz, porque você está acreditando no Evangelho e na Palavra de Deus. Então a sua teologia é da luz. Mas você tem uma vida prática nas trevas, que é o caso de muitos cristãos e de muitos pastores, infelizmente. Tá? Porque tem coisas que você já sabe que está errado, a sua consciência já te acusou, que você precisa falar, que você tem que acertar, que você tem que trazer para a luz, como em inglês diz, come clean.
mas não faz, você não traz para a luz. Você vive uma vida teológica onde você acredita na verdade, mas a sua luz está em trevas. Ok? Hoje nós estamos confrontando esse andar em trevas. Eu queria dar uma olhadinha em Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus diz uma palavra sobre os nossos olhos. Na nossa lista de oração tem esse versículo para orar nos olhos. Se eu fosse você, eu prestava bem atenção em Mateus 6, 22 até o 23, porque você precisa aprender a orar nos seus olhos. E aqui está os versículos para você orar. Porque o Senhor Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Antes de terminar o versículo, deixa eu parar aqui. Olhos bons, olhos maus. Vou colocar aqui, olhos bons. Olhos bons, olhos maus. Deixa eu falar, ninguém nasce com olhos maus. Eu estou falando, os olhos são espirituais aqui, não é os olhos do corpo. São os olhos da alma. É a alma que cobiça, é a alma que enxerga o que não é para ver. Mais uma vez, eu gostaria que os irmãos atentassem para a questão das imagens. Eu estou ensinando os irmãos a orar, e eu gostaria que os irmãos aprendessem a orar nos seus olhos. Quando você ora nos seus olhos, estamos falando das imagens que já estão formadas na sua mente. Imagens que não foram formadas por Deus. Foram formadas pela vida, pelas circunstâncias e pelo grande produtor de filmes do inferno, que é Satanás. É o maior produtor de Hollywood que existe. Ele promove as imagens em nossa mente. Imagens em nossos olhos, é o nosso visual, o nosso ver. Os olhos são maus quando as imagens que ele vê sobre a vida, sobre si, sobre as pessoas, é produzida pelo inimigo. O inimigo te deu uma impressão de alguém. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez, primeira vez que eu fui pregar na Igreja Batista Renovada do Calvário, em Somerville, 1998, eu acho. Quando eu terminei de pregar, um irmão, um jovem que tinha lá, eu era jovem naquela época, ele falou para mim assim, não foi naquele dia, foi algum tempo depois, porque eu terminei me tornando membro daquela igreja. Ele falou para mim assim, eu achava você um cara muito chato e muito orgulhoso. Eu falei, uau. Eu queria perguntar para vocês, de onde ele tirou essa imagem? Não. Ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, ele nunca tinha vivido comigo. E ele só falou isso para mim, ele só falou isso para mim depois de conviver um tempo comigo e descobrir que eu não era isso que ele pensava. Mas eu queria perguntar, quem deu essa primeira imagem minha para ele? Eu queria perguntar, qual a imagem você tem de alguém que não foi Deus que te deu? Às vezes você nem questiona. E Jesus fez questão quando fez o milagre do rapaz, que ele colocou lodo nos olhos do rapaz, que ele perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele falou, estou. O que você está vendo? Bom, eu estou vendo as pessoas, os homens como árvores. E Jesus, eu não posso te deixar enxergando assim não. Você está enxergando o povo tudo errado. Tem gente na igreja vendo os irmãos como árvore. Porque ele é uma árvore. Não é perto dele não, que ele não é gente não, ele é árvore. Você está precisando de um segundo toque de Jesus nos olhos. Jesus tocou o cego mais uma vez. E agora, está vendo? Não, agora eu estou vendo direito, agora estou vendo um homem. Então você não pode dizer que um homem é uma árvore. Você está com a imagem errada da pessoa. Imagens criadas tornam os nossos olhos maus. Quando os nossos olhos são maus, a luz que há em nós são trevas. Então, você é crente, mas tem uma área que está em trevas, porque a área está nas imagens que você tem. Tem imagens que nós montamos sem a ajuda do diabo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sempre falo às pessoas solteiras que já tiveram decepções, já foram casadas, estão divorciadas. Você não é obrigado a casar de novo. Mas algumas pessoas chegam na igreja com a seguinte ideia, nunca mais eu vou casar, acabou, o casamento para mim não existe mais, já fui infeliz na vida,
Aí eu pergunto assim, quem te deu essa imagem? Quem te falou isso? Deus chegou para você e falou assim, você nunca mais vai ser feliz. Então, não pense mais em casar, porque não existe. Deus falou isso para você? Não, as pessoas não questionam essas coisas. Elas só assumem essas imagens e seguem com elas. Mas o Espírito de Deus em mim, ele me faz confrontar essas imagens nas pessoas. Então, às vezes eu chego para uma irmã e falo, eu não vou casar mais, acabou esse negócio. Eu falo, eu não sei não. Eu não ouvi Deus falar isso. Eu acho que o plano de Deus é que você não morra sozinha. É que você tenha alguém na sua velhice, é que você viva feliz com alguém. Eu penso que Deus não abriu mão do plano de fazer você feliz, mas você abriu mão. Então, o diabo não tem a ver com essa imagem. Foi você que criou e tornou os seus olhos maus e eles trazem uma treva em você. Eu quero terminar esse ponto falando sobre alguém já viveu em algum lugar que tinha rato ou barata. Não precisa levantar a mão. Alguém já morou em algum lugar onde... nós viemos do Brasil, quem já veio do Brasil sabe o que eu estou falando. Eu já... É aquele lugar que se você ligar a luz, você chegar assim de repente e ligar a luz 3 horas da manhã, o que você vê? Yeah. Eles voam para onde? Em direção à luz ou away from the light. Eles fogem da luz. Right? Deixa eu falar. Se há áreas escuras em nossa vida, para onde os demônios vão correr? Quando Deus acende a luz da sua palavra, do seu espírito, que os demônios aparecem no cenário da nossa vida, porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes a igreja não está colocando luz suficiente, ou não está ajudando as pessoas a colocar luz suficiente na vida dela, a ponto de ela chocar os demônios. Os demônios estão tão confortáveis na penumbrinha, que você nem vê que eles estão ali. Tem ratos e baratas em quartos do seu coração, em quartos da sua vida, mas porque nunca chega luz suficiente, eles nunca têm esse susto de você ligar o interruptor e o demônio corre da luz. Mas ele corre para onde? Para as áreas que continuam escuras. Se nós temos áreas escuras em nós, elas estão sendo habitadas por quem? Por espíritos malignos. Então, eu já me perguntei uma pergunta que não tive resposta, não sei se a gente vai ter essa resposta. Qual o espaço que tem dentro de um espírito humano? De um espírito humano, né? Ou da alma humana, né? Do lado espiritual do ser humano. Porque o gadareno tinha uma legião de demônios nele, né? E as pessoas tentam, né? Que a legião de soldados romanos era 6.000, né? Então, tipo assim, para começar, por um número pequeno, tinha 2.000 porcos ali. Tinha demônios suficientes na legião para pegar 2.000 porcos. Então, se não tinha 6.000, botando um número pequeno, tinha pelo menos 2.000 demônios dentro daquele homem. A minha pergunta é, qual o espaço espiritual dentro do lado espiritual do ser humano que cabe tudo isso? Quantas vezes, quando Jesus chegou para o gadareno e perguntou, quem é você? Somos legiões, porque somos muitos. Quando a palavra de Deus fala esse versículo aqui, Efésios 5:18, e vou deixar você abrir, porque eu vou fazer pausa nesse texto. Efésios 5:18 é um mandamento bíblico. É um mandamento contínuo. As pessoas que estudam grego falam que esse texto ele não está assim. Encha-se do Espírito uma vez e você estará cheio para sempre. Que o verbo ali é um contínuo constante, que você tem que ficar se enchendo constantemente. O texto diz, né? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. Deixa eu parar nessa parte de novo. Deixa eu parar aqui de novo. A palavra de Deus ela é tão poderosa que às vezes não dá nem para prosseguir o versículo todo. Você já percebeu quantas vezes na Bíblia a Bíblia pede para você ter cuidado com vinho?
Se você nunca fez isso, leia a Bíblia e marque todas as frases em que ela diz que você não deve beber vinho. A Bíblia não fala que é pecado beber vinho. E as pessoas bebiam vinho. E Jesus bebia vinho. Porém, você já notou quantas vezes a Bíblia fala para você não beber vinho? Por exemplo, Sansão, o homem ia nascer, e a primeira coisa que o anjo falou para a mãe dele foi, no vinho. Se não tem problema, por que eu não posso beber então? Outra coisa, o sacerdote, quando ele ia ser ungido como sumo sacerdote, não podia beber vinho. Quando Paulo vai falar para os obreiros, em 1 Timóteo 3, ele fala que o diácono não pode o quê? Ser dado a vinho. Provérbios vai falar que não fique olhando para o vinho no copo quando ele se escoa, porque ele vai te dar problema. Quantas vezes a Bíblia fica falando e as pessoas não prestam atenção? Aí quando chega em Efésios 5,18, ele fala a mesma coisa. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito. A pergunta é, quanto do Espírito Santo cabe dentro de um ser humano, sendo que dentro de um homem havia pelo menos 2.000 demônios? Quanto do Espírito Santo você tem? Quanto de luz já entrou nos quartos? Porque você pode ter, não se sabe quantos quartos existe dentro do espírito humano. Vamos imaginar que um demônio ocupasse um quarto, tinha pelo menos 2.000. Quem está entendendo o que eu estou tentando falar nessa noite? Que a casa dentro de nós é grande. Quando fala o espírito humano saiu do homem, encontrou a casa limpa, essa casa que é o espírito, que é o lado espiritual do ser humano, é grande. É tão grande que só Jesus teve a medida plena do Espírito. Nenhum ser humano se encheu tanto do Espírito Santo como Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, você pode ter um pouquinho do Espírito Santo na sala e os quartos tudo no escuro, tudo na treva. Você deixou ele entrar um pouquinho. É um pouquinho de luz, mas continuamos andando em treva. Está entendendo essa coisa que eu estou tentando falar essa noite? Que essa coisa de se encher do Espírito é uma coisa que tem que ser base desesperada para que não haja trevas em nós e que o Espírito possa encher todos os quartos e ele possa tomar todo o espaço dentro de mim e ele possa trazer a luz dele em tudo que não foi iluminado e não haja nenhum lugar onde acendendo a luz os demônios possam correr para se esconder. Eu não quero que o diabo ache nenhum lugar para se esconder dentro. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus não tem opção de optar pela luz, mas eu tenho. A opção pela luz é que eu posso abrir a porta, uma frechinha só o suficiente. Sabe quando você não quer iluminar o ambiente, mas você quer só conseguir enxergar dentro? Você abre só um pouquinho, é assim que muitos crentes fazem para Deus. Dá um pouquinho de espaço para enxergar, para ver, mas não ilumina tudo, porque eu não quero luz demais aqui. Gente, come on. Domingo passado, quarta-feira passada, nós falamos sobre o nosso amor à verdade. Hoje, nós estamos sendo desafiados sobre o nosso amor à luz. Você ama a luz? Deixa eu falar para vocês, não é tão fácil amar a luz assim. A luz choca a gente, do mesmo jeito que a verdade choca. A luz expõe a gente. A luz, se você está no escuro e acender a luz, a primeira coisa que dói é os olhos. Dói na hora, até, né? E outra coisa, um exemplo chocante da luz é quando a polícia para a gente, de noite. Porque aí, só vê aquela luz vermelha e azul, parece que está iluminando o mundo inteiro, e está mostrando você para o mundo inteiro, e cada motorista que passa olha para você, e você está exposto, e não é só isso não. Não tem aquele farolzão que ele coloca em cima da gente? E quando ele vem na janela, o que ele traz? Uma lanterna para botar bem na cara da gente? Então o que ele está fazendo? Jogando a luz todinha em cima da gente. Aquilo é incômodo. E você está orando, Jesus, faz esse negócio terminar logo, porque não é bom ficar debaixo da luz. No entanto, Deus é luz. E nós precisamos amar a luz o suficiente para que os ratos e as baratas fujam da luz. Toda vez que a gente acende o interruptor da palavra de Deus, o nosso espírito, dentro de nós,
e as inverdades, e os enganos, e as imagens malignas sejam despedaçadas pela luz. Esse é o confronto. Nós optamos pela luz, mas Deus é luz. É possível andar em trevas? De que forma? Odiando o nosso irmão. No mesmo Evangelho de João, primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20 e 21. O apóstolo diz as seguintes palavras. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. A luz é andar em amor. Não tem como amar a Deus que não vê, amar a Deus que não vê e odiar o irmão que vê. O irmão que vê. Isso é andar em trevas. O verso 20, na verdade. Eu amo a Deus e odeio seu irmão é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, o qual não viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Essa é uma das razões que o nosso andar em trevas, ele se revela no nosso relacionamento com as pessoas, quando nós aceitamos relacionamentos quebrados. Vou colocar aqui, Deus nunca aceita relacionamentos quebrados. Essa é uma frase que eu vou escrever no quadro, mas eu queria que você escrevesse no seu coração. Deus nunca aceita relacionamentos quebrados. Quando ele diz, se depender de vós, tende paz com todos, é porque se depender de você, você tem que consertar os relacionamentos. Deus nunca aceita relacionamentos quebrados. Nós tomamos ceia com relacionamentos quebrados. Nós desenvolvemos ministério com relacionamentos quebrados. Nós andamos em trevas no relacionamento e queremos andar em luz com Deus, mas Deus não aceita nós andarmos na luz teológica e nas trevas na nossa prática. Vou falar uma coisa para os irmãos e para mim. Se tem uma dificuldade com alguém, tem que ser resolvida. Se eu não tenho força para isso, eu resolvo na força do sangue de Jesus. Mas diga comigo, tem que ser resolvido. Deus nunca vai aceitar. Não vai. Acabou. Tem um probleminha com aquela vizinha? Você pode ignorar o tanto que você quiser. O Espírito Santo não está ignorando. Ele vai exigir que você conserte as coisas. Que você venha para a luz. Que você ande na luz. E não procure força em nós. Eu vou escrever uma outra frase aqui, vou até mudar a cor, para que você possa gravar uma coisa que eu acho importante. Nunca tente obedecer o mandamento bíblico na força da carne. Nenhum mandamento bíblico foi escrito para ser obedecido na força da carne. Por isso que muitas vezes a gente não consegue perdoar. Por quê? Eu não estou conseguindo perdoar. Quem falou que é você que vai perdoar? Se não é a força do Espírito em você. Ah, eu não estou conseguindo amar o meu inimigo. Quem te disse que você algum dia vai conseguir amar o seu inimigo? Você nunca vai conseguir. Ah, eu não estou conseguindo ser paciente com aquela... Quem te disse que você vai conseguir? Tudo que nós tentarmos fazer na força da carne está destinado a não prosperar. Nenhum mandamento bíblico foi dado para ser obedecido na força da carne. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E na força do Espírito Santo é que nós vamos obedecer qualquer mandamento bíblico, inclusive o de amar os irmãos e consertar qualquer relacionamento quebrado.
Diga comigo, não é fácil amar os irmãos. Eu tenho que amar todas as ovelhas de Jesus. Eu, como pastor. Eu não posso ser um pastor e não amar um certo tipo de ovelhas. Posso mostrar para vocês os 5 tipos de ovelhas? Ezequiel, capítulo 34 e o versículo 4. Ezequiel 34, 4, tem um pequeno retrato das ovelhinhas de Jesus. Tá? E elas são a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida. So, Deus conhece o seu rebanho, Ele sabe que a gente lida com pessoas, umas são fracas, outras são doentes. Outras não está doente não, mas ela está quebrada. Quebrada. Tá? Outra está desgarrada, ela não está... Bem, ela está desgarrada do rebanho e a outra está perdida. São 5 tipos de ovelhas. Tem outros tipos, mas basicamente as fracas e doentes e quebradas, elas estão dentro do rebanho, porque as desgarradas estão fora. Ela desgarrou do rebanho e está sozinha em algum lugar. E a perdida, ela nunca entrou no rebanho, é aquela que está lá no mundo ainda, que precisa ser salva e trazida. Mas a fraca, a doente e a quebrada são as mais comuns. Você não sabe se do seu lado, a ovelha que está aí, qual dessas 3 ela é. Tem uma outra ovelha que ela está na página seguinte, que é no versículo 20, de Ezequiel 34. E o versículo 20 fala da ovelha gorda. Tem umas ovelhinhas balofa. A ovelha gorda. Ela não é fraca, ela não é doente, não é quebrada, não é desgarrada, não é perdida, mas ela é gorda. Só que ela diz que no versículo 21, ela dá empurrão. Com o lado e com o ombro, dão um empurrão e com as pontas escorneiam as fracas, até as espalhar para fora. Ovelha gorda. Ovelha perigosa. Ovelha gorda. Alguém diz, as ovelhas de Jesus. Está aqui, ó, ele falou, está aqui, ó, é as ovelhinhas dele. Em alguma... Bom, quem é fraco tem que procurar se fortalecer, quem é doente tem que procurar se curar, quem é quebrado tem que engessar o pezinho, desgarrado é que não está querendo vir mais na igreja, desgarrou do rebanho, a gente tem que buscar, a gente fica trazendo, tentando trazer, e a perdida a gente tem que evangelizar, porque ela está lá fora. Agora a gorda a gente tem que botar ela numa dieta. Você está muito para cima, irmão, baixa a crista aí um pouquinho. Se humilhar um pouco mais, ficar mais humilde, ficar batendo nas outras, empurrando com o ombro, dando chifrada. tem que emagrecer. Emagrecer é se humilhar, é ficar mais fraquinha. So, nenhum de nós pode deixar de amar todo tipo de ovelhas, porque na força do Espírito Santo, alguém pode dizer comigo, na força do Espírito Santo, eu posso amar qualquer tipo de pessoas. Só que você precisa também descobrir o que significa a palavra amar. Porque amar não é deixar a pessoa fazer tudo que ela quer, e amar não é ficar paparicando ela. Tem um tipo de amor que você não tem coragem de dar, que é o amor da correção, o amor da repreensão, o amor do não, o amor da disciplina. Tem muita gente que não sabe o que é amar as ovelhas do Senhor. Às vezes eu estou amando uma ovelha, ela acha que eu estou... Não, eu estou te amando. Eu estou te amando de acordo com a palavra. Eu não estou te amando sentimentalmente. Eu não estou te amando paparicando o seu pecado. Eu estou te amando como a palavra me diz. Então, pela força do Espírito, eu posso amar as pessoas. Você tem que descobrir quando uma ovelha está precisando de um abraço. Porque, às vezes, a pessoa está no erro, mas ela não está precisando de uma repreensão. Às vezes, a pessoa está no pecado, mas ela não está precisando de um sermão. Ela está precisando de um abraço. Ela está precisando de amor. E às vezes ela está no erro e está precisando mesmo de um sermão. Então, é o Espírito Santo que tem que ajudar você a discernir.
O que você não pode é tentar amar as ovelhas de Jesus na alma. Porque na alma você vai confundir as coisas. Anyway, todos os relacionamentos têm que andar em luz. O último versículo é o que eu quero terminar, porque ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Como eu disse, tudo isso é opção. Então, existe a opção de andar nas trevas, só que agora a opção de andar na luz. Bem, esse versículo 7, ele é muito importante, porque ele fala algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, como é que Deus está na luz? Eu vou dizer como. Na luz total, sem sombra, sem variação. É assim que Deus está na luz. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, ele não está meio em trevas e meio na luz. Ele não está numa sombrinha, uma hora ele está na sombra, outra hora ele está na luz. Não, ele está na luz o tempo todo. Irmão, um crente tem que estar preparado para qualquer conversa, a qualquer hora. Porque se você não tem a resposta, qual é a resposta? Eu não sei. Eu não posso falar. A resposta é não. Mas tem uma resposta. Então, tipo assim, eu não tenho temor de qualquer conversa, a qualquer hora. Porque você não precisa ter temor, você só precisa ser livre para falar a verdade. Eu não posso resolver isso agora, eu não tenho a resposta disso agora, eu não sei. Tem gente que não consegue falar uma das palavras mais sábias do mundo. Eu não sei. Pastor, isso e assim. Eu não sei. Eu não tenho problema de falar essas palavras. Então, andar na luz como ele na luz está não importa, meu coração está pronto para amar. Porque eu estou orando por mim todo dia para que eu tenha graça para me defrontar com qualquer situação no dia e poder amar qualquer tipo de ovelha, qualquer tipo de situação, poder ter coragem de falar a verdade, porque eu estou orando por mim. Eu ando na luz como ele na luz está. Não é misturando um pouco de luz com um pouco de trevas. Não é controlando a quantidade de luz que entra pela porta. É trazendo a luz completa. Essa é a forma como ele está na luz. Ele está sempre na luz total, sem mudança, sem variação. Deus não mantém nada em trevas, escondido, reservado, não exposto. Ele traz tudo para a luz. Então, aí vem essa palavra aqui, ó. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu quero perguntar, eu já estou terminando. Temos comunhão. O que essa frase está dizendo em relação à luz? O que ter comunhão uns com os outros tem a ver com luz? Que quando não tem comunhão, ainda está em trevas. Ter comunhão, como ele na luz está, isso é, andar na luz, é ter comunhão uns com os outros. É incrível que a luz aqui está relacionada com relacionamentos. Você tem que estar bem com todo mundo. Esse não está bem, fala, não estou bem. Vou orar mais para me te curar. Orar. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na igreja para orar com muita mágoa. E levou 1 hora, eu de joelho, só para... Mas foi bênção, porque aquela 1 hora resolveu o problema da mágoa. Então, quando eu levantei dali, eu já tinha perdoado. Às vezes precisa de 1 hora de oração para perdoar. Ou às vezes precisa de 1 mês. Mas precisa fazer alguma coisa para limpar. Porque andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai escorrendo pelas orlas das suas vestes. Ali o Senhor ordenou a bênção. Muitos de nós não têm uma bênção porque não descobriu que o que está faltando não é orar pelas finanças, o que está faltando não é etc. É consertar um relacionamento quebrado.
e às vezes está lá no Brasil, e porque está longe, você não mexe mais. Deixa eu falar, tem gente que tem que ligar para o Brasil. Porque a América se tornou refúgio de pessoas que não perdoam, pessoas do Brasil. Porque a pessoa não está aqui, você não está vendo a raiva. Mas se ela chegasse no avião hoje, você, eu não acredito que fulano chegou aqui. Ia dar um negócio no coração assim, ó, ia faltar sair pela boca. Porque não está resolvido aquele negócio. Então, agora a última frase, para mim, é a mais poderosa. Quando andamos na luz como ele na luz está, significa que acabou, tudo que estava escondido, temos comunhão uns com os outros. Aí, oh my God, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que está querendo dizer isso? Que pode haver alguma situação em que o sangue de Jesus não nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando nós andamos na luz, e essa luz é comunhão uns com os outros, consertando os relacionamentos, mantendo a comunhão. Nós escrevemos no estatuto da nossa igreja em Chelsea, anos atrás, que quando um obreiro ou uma pessoa que estiver na liderança, né, ou um pastor, ele está com um relacionamento quebrado com alguém, o ministério dele acabou naquele momento. Faz sentido você estar brigado com alguém, está pregando? Então o seu ministério acabou no momento que você quebrou o relacionamento. Então corre para consertar. Se você quer continuar ministrando, corre para consertar, porque é regra número 1 da palavra de Deus, Mateus 5:23, se vieres ofertar a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, ou lembrar que você tem algo contra, deixa a oferta. Conserta o relacionamento, aí vem ofertar. Então, o sangue de Jesus nos purifica somente quando temos no contexto da comunhão com os irmãos. Porque Mateus 6, 14 e 15, estou olhando o relógio porque eu sei que eu já tenho que terminar. Mateus 6, 14 e 15 tem uma palavra que é a seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É o contexto onde o sangue de Jesus não purifica. Qual é o contexto onde o sangue de Jesus não nos purifica? Quando nós não perdoamos as ofensas. Tem um documentário, passou no TBN, eu não lembro se chama O Efeito Lázaro, onde essa pessoa era um jovem desviado e ele foi viajar na Ásia e ele estava mergulhando e foi picado por um jellyfish. E ele saiu envenenado da água e ele procurou uns pescadores que estavam ali, e ninguém queria levar ele no hospital porque estavam pensando que ele estava drogado. E ele gritou para um taxista para levar ele no hospital, e o taxista estava rindo da cara dele, que ele estava drogado, e ele estava envenenado, ele estava morrendo, ele estava sentindo o veneno. Então ele foi ficando com ódio daquelas pessoas, e ele viu a morte chegando, até que na verdade alguém decidiu socorrer, ele estava dentro da ambulância, só que ele estava vendo a morte. E naquele momento que ele ia morrer, ele ouvia uma voz dizendo para ele: perdoa os pescadores, perdoa o taxista. E ele fala: não posso perdoar. Não posso perdoar. Não posso perdoar. E aí veio na cabeça dele, que ele era desviado há muitos anos, desde criança, veio a oração do Pai Nosso. E a voz falava: ora a oração do Pai Nosso. E aí ele lembrou da mãe dele, ele começou a orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando chegou nessa parte, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, ele não conseguia falar. E aí ele morreu. Ele finalmente conseguiu falar que perdoava. E nesse momento ele teve um encontro com Jesus. Ele foi no céu, ele viu aquele lugar lindo, maravilhoso, e o Senhor perguntou para ele: você tem a opção de voltar, você quer voltar? Ele lembrou da mãe dele. Ele pensou: se minha mãe souber que eu morri, ela vai pensar que eu morri desviado, e ela vai ficar desesperada. Então ele estava salvo, mas ele voltou. Então ele acordou, o corpo dele estava na geladeira, e ele acordou com muito frio lá, mas ele voltou. Então ele contou essa experiência, está gravado num programa no TBN, onde ele falou que se não fosse ele perdoar, se ele não tivesse perdoado, ele ia morrer sem salvação ali, naquele momento, porque a voz dizia para ele: perdoa o taxista, perdoa os pescadores. Quando um ser humano se recusa a restaurar a comunhão com outros, o sangue de Jesus não pode purificá-lo. Pois se andarmos na luz como ele na luz está,
Primeira coisa, temos comunhão uns com os outros, que quando nós saímos das trevas, a comunhão com os outros é restaurada. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje eu passei da hora, mas eu quero finalizar com o texto de Êxodo 25:20, porque o remédio de toda essa situação é olhar para o propiciatório. Eu preguei a mensagem aqui há um tempo atrás, não sei se foi no dia da Santa Ceia, que eu falei sobre o propiciatório, que é aquela tampa da arca, onde havia 2 anjos em cima dela, né? E os anjos olhavam para baixo. Eles estão de frente um para o outro, né? A tampa da arca, mas eles tinham que olhar para baixo. Embora eles estavam de frente um para o outro, Êxodo 25:20, apontando para o poder do sangue de Jesus, que é o que nos ajuda a andar na luz. Eu não vou andar na luz na força da minha carne, mas na força do sangue de Jesus. Vou terminar com esse versículo. Moisés construiu o tabernáculo e construiu aqui, ele diz, os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Mas as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Era aqui, nessa tampa embaixo, que Moisés espargia o sangue. Os anjos representam um relacionamento que está aqui. Os anjos representam qualquer relacionamento humano onde a gente tem que conviver um com o outro, a gente está de frente um para o outro, mas se a gente olhar um para o outro, a gente acha as falhas e os problemas uns do outro, e vai ser muito difícil te perdoar olhando para você. O que você continua fazendo? Você não está nem arrependido? Eu olho para você e você continua fazendo a mesma coisa. Se eu continuar te olhando, eu não vou te perdoar. Você não mudou ainda? Talvez você vá morrer assim. Se eu ficar olhando para você e eu ficar buscando, mas você nem se arrependeu, nem pediu perdão, eu nunca vou te perdoar. Eu não posso olhar para você. Eu tenho que virar o meu rosto para baixo e contemplar o sangue. No momento que eu olho para o sangue de Jesus, você sumiu. Eu já te perdoei no sangue de Jesus. Sentados mesmo, nós vamos orar. Senhor, a palavra não foi muito fácil, a palavra não foi tão suave, a palavra foi confrontadora mais uma vez, mas a palavra diz que o Senhor é luz e que nós podemos andar na luz, mas que existe a possibilidade da gente estar lutando com as trevas também. A minha oração hoje é que eu saia das trevas, eu completamente. Se há alguma área escura em mim, se há alguma sombra onde os inimigos podem se esconder, eu peço mais uma vez. Brilha a tua luz, eu quero andar na luz. Junto com os meus irmãos que estão aqui. Hoje nós descobrimos nessa palavra que andar nas trevas é ter qualquer relacionamento quebrado. Andar nas trevas é ter alguém onde a gente está sangrando no relacionamento. Onde não houve perdão e agora nós pedimos a ajuda do Espírito Santo. Nós pedimos agora a graça do Espírito Santo. Nós pedimos para ser cheios do Espírito Santo. Para limpar o nosso coração. Para nos encher de longanimidade. Nos encher de benignidade. Nos encher de bondade. Não das coisas naturais, mas de uma longanimidade sobrenatural. De uma bondade sobrenatural. E de uma visão do sangue de Jesus. Onde nela eu posso perdoar qualquer pecado. Nela eu posso perdoar qualquer ofensa. No poder do sangue de Jesus, eu posso liberar qualquer pessoa. Eu posso amar qualquer ovelha em qualquer estado, em qualquer fase que a pessoa esteja. Eu quero pedir pelo meu coração hoje que venha uma porção nova de misericórdia, que venha uma porção nova de iluminação do Senhor. Vem a tua luz sobre o meu coração. Ilumina as áreas em trevas. Alguém ora comigo sobre as imagens. Toda imagem que está em mim, que é negativa de alguém ou de mim mesmo, seja agora quebrada pela luz, seja despedaçada pela luz. Senhor, o inimigo monta imagens, a vida monta imagens e nós também. Mas nós pedimos que a luz do Senhor despedace esses espelhos que não foram gerados pelo Senhor, de imagens tristes, de imagens de dor, imagens de sofrimento, imagens de tortura mental e psicológica.
Eu aplico o sangue de Jesus nessas imagens para liberar o visor, para que esse espelho reflita a luz de Jesus. A luz que confronta a Deus, todo o mal, a luz que não tem medo, a luz que não tem vergonha, a luz que não se esconde. Senhor, que haja luz. Alguém pode dizer isso assim como o Senhor disse: haja luz na minha vida. Haja luz nas áreas encobertas, haja luz nas áreas sombrias, haja luz nas áreas que estão pouco iluminadas. Vem uma luz total do Espírito Santo. Vem uma luz total do Senhor. Venha a luz. Alguém diz: dá-me amor pela luz, dá-me coragem para andar na luz, para viver na luz. Com a mesma coragem de andar na verdade. Eu abençoo esta igreja. Eu abençoo cada pessoa que está aqui com o poder de dizer não, com o poder de dizer sim, com o poder de falar de acordo com o seu coração, de ser corajoso e andar na luz. Dizer não quando o coração está dizendo não, dizer sim quando o coração está dizendo sim. Não agradarmos as pessoas, Pai. Eu abençoo o teu povo agora. Senhor, se há algum relacionamento quebrado aqui agora, nós pedimos o sangue de Jesus. Alguém clama comigo? Para que o sangue de Jesus conserte os relacionamentos quebrados com pessoas no Brasil. Se alguém deixou alguém no Brasil que está lá, né, e ficou quebrado, alguém agora pede: Senhor, me ajuda. Eu preciso fazer aquela ligação, eu preciso consertar. Se há um pai que não foi perdoado, se há um ex-marido, uma ex que não foi perdoada, agora é o momento de dizer: Senhor, eu olho para o sangue. Eu posso liberar qualquer pessoa. Eu posso tirar esse relacionamento das trevas. Eu posso tomar da mão do inimigo toda a acusação que ele tem. Porque andar na luz é ter comunhão com todos. Eu não posso ter nenhum relacionamento quebrado. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, para andarmos na luz. Em nome de Jesus.